Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para falarmos sobre justiça social. E hoje eu não quero comentar a questão dos fatos que estão desenrolando em relação ao Lázaro, né? Porque aí as notícias em si a gente já sabe muito bem, é só pesquisar na net de uma forma geral. Mas o que eu quero colocar aqui em xeque é exatamente a questão da polícia. Ela não está preparada. Quando eu falo a polícia militar brasileira, eu não estou falando mal em relação aos quartéis, aos comandos, e sim a forma como o próprio Estado ele observa a questão da segurança nacional. As nossas polícias não estão preparadas para qualquer atitude, qualquer tipo de trabalho, qualquer investida dessa natureza. E isso se torna claro por quê? Porque é apenas uma pessoa em que estão colocando o tempo todo que ele conhece bastante o lugar, quando na realidade eu não acredito muito nessa versão, até porque ele pode ter passado, ele tem o preparo físico necessário para sobreviver bastante tempo dentro da mata. Ele é caçador, ele vem de um local também aqui do Nordeste em que oferece uma boa resistência para o seu organismo também, ele sabe conviver. Mas isso não significa dizer que ele já passou por todas essas fazendas, que ele conhece toda essa região. O que nós estamos nesse momento é diante de uma polícia que infelizmente nunca foi preparada para algo desse tipo. Nós temos as Forças Armadas em que na realidade, por falta de algo mais prático, ela não está preparada para a guerra, não está preparada para técnicas de guerrilha. E eu vou logo avisando que o que está acontecendo hoje são técnicas de guerrilha. Na técnica de guerrilha, tanto a pessoa ela procura atacar o adversário, como ela procura também se defender da melhor forma possível. Isso nós vemos muito bem no Oriente Médio, né? E o que acontece aqui no Brasil é que nós vimos falta de comando, não sabemos quem realmente está liderando qual equipe, porque já são várias equipes, com a quantidade de helicópteros, com a quantidade de instrumentos que nós temos, capaz de localizar uma pessoa, e mais do que isso, essa pessoa ser vista em determinados momentos pela própria polícia e mesmo assim não é feito um cerco sobre essa pessoa, com helicópteros, com tudo que tem. Então mostra que nós não estamos preparados para a segurança nacional. É por isso que, tirando essa questão do Lázaro, não estou aqui dizendo que foi bom que isso acontecesse, não. O certo seria que ele tivesse continuado preso desde a primeira vez que ele saiu, arrombou lá a delegacia onde estava e saiu, que ele continuasse preso. Mas o que eu estou dizendo é que casos como esse servem para mostrar que nós não estamos preparados para fazer a segurança nacional. Não estamos. Primeiro porque os próprios órgãos de segurança não conhecem o próprio país. Ele não consegue dar conta de áreas como é a área de Goiás e Brasília, né? Verdadeiros planaltos também, em que exige muitos locais de esconderijo, que existe também possibilidade não só apenas para um caso como esse, mas o tráfico de drogas, por exemplo, que é algo muito forte no país e que vai ser por muito tempo, até porque a polícia, de uma forma geral, quando eu falo a polícia seria não só federal, militar, estadual, seja qual for, elas mesmas não conseguem controlar, mapear as próprias rotas de fugas, as próprias rotas do tráfico. E num momento como esse que a gente vê uma pessoa apenas driblando uma equipe completa de mais de 200 pessoas com helicópteros, e que já vai com mais de 10 dias esta operação e não tem fim.
e não acaba. Tudo que sabe parece que ele está ferido, mas a força dele vai se gastando. Não, eu não vejo que ele está aqui. Mais uma vez, ele consegue entrar em uma nova chácara, na nova fazenda, roubar queijo. Ele sabe que está roubando, que isso dá energia para ele. Carregador de celular, né? R$ 30. Esse valor pode ser que seja interessante ou não. Carregador de celular, eu não sei. De repente ele pode até estar com algum aparelho, mas ele sabe muito bem que não pode usar aparelho em momento nenhum, que ele pode ser rastreado. Então, e dentro da mata, eu acho que poderá esse carregador ter algum outro sentido, porque em técnicas de guerrilha nós precisamos, às vezes, caso a gente pegue algum indivíduo, o inimigo, né? Porque hoje em dia são inimigos ambas as partes. Nós precisamos também utilizar esse inimigo, neutralizá-lo. E de repente esse carregador de celular, ele tem o fio, não acredito que tenha sido só a parte do carregador, o fio em si, ele pode servir exatamente para isso. Ou numa outra perspectiva qualquer também que ele precise fazer dentro da mata. Às vezes pode ser até um tipo de armadilha. Onde eu estou querendo chegar? Existe também questões de crença, rituais, etc e tal. Algo que eu não acredito. Apenas eu sei que isso aí pode dar mais força pelo que ele acredita. Mas eu não acredito que esses tipos de bruxaria, sei lá o que for, isso vai ajudá-lo a ele. Não. O que acontece é o seguinte. Ele é uma pessoa muito bem preparada, assim como deveria ser os nossos policiais. O que eu vejo no treinamento hoje do BOP, treinamento disso, daquilo outro, é que existem muitos treinamentos antiéticos que ensinam apenas a pessoa a ser superior ou subordinado. É aquela questão de sempre estar falando sim senhor, não senhor, dando ordem, como se isso resolvesse alguma coisa. A quantidade de policiais que nós temos bombados dentro da maioria dos quartéis, quando na realidade, ao sair realmente para a rua ou para uma situação dessa, eles se perdem, não sabem o que fazer. Ele já não sabe fazer dentro da capital. Muitas vezes aproveita aquele jeito de saradão, de bombadão para fazer medo à própria população. Quando na realidade, se ele fosse mais inteligente, se ele fosse mais treinado, porque o problema não é nem a inteligência do soldado, é a falta de treinamento, porque os seus superiores não estão capacitados para treinar os soldados de hoje. Em quase todos os quartéis da Polícia Militar Brasileira, o que acontece é isso. O militar acredita que está treinado. Ele não está. Ele não sabe como realmente reagir em situação de confronto com o bandido. Ele não sabe como reagir em situação de sequestro. A maioria das vezes eles não sabe. Ou mesmo diante de abordagem. As próprias abordagens hoje é feita de acordo com a cara da pessoa, a fisionomia. Quando na realidade a Polícia Civil em si ainda tem grupos de inteligência. Não está ainda à altura do que a gente espera para um país em desenvolvimento, um país que poderia ser do primeiro mundo, mas está bem além. Mais uma vez eu aproveito para reforçar a questão do que aconteceu no Jacarezinho, que foi uma operação muito bem feita. Não só lá, como a continuação dela, até prender também uma das traficantes também em uma das praias, nas praias cariocas. Então veja bem, existe pessoas capacitadas, existe, mas elas não estão no devido lugar que deveria estar. Quando o delegado, como é o caso do delegado da Cunha, chega a mostrar o trabalho dele nas ruas, mostrar como funciona a operação, para quê? Porque é que ele continua a forçar, continuar o seu trabalho nas biqueiras, porque ele sabe que na biqueira ele chega ao grande traficante. Aí o que acontece? Muitas pessoas se sentem importunadas e retiram ele da rua, né? Dentro dos quartéis o que a gente vê são muitos pavões emplumados que na realidade de treinamento mesmo eles não sabem nada. Eles sabem sim fazer com que toda a sua equipe lhe obedeça. Mas será que realmente aquela equipe está bem preparada? Não. Nesse momento, o Estado não investe nos seus órgãos de segurança que tem. Quando investe em licitação é para roubar, porque me lembro muito bem, já faz alguns anos,
que a polícia precisava invadir os morros cariocas, né? Não estou lembrado bem as favelas. E que o gestor responsável pela parte de segurança, ele exigiu que seria necessário uma cifra muito alta para investir em segurança, para que o soldado pudesse subir o morro. Quando na realidade, para o soldado subir o morro não se gasta dinheiro, ele não vai pagando pedágio durante o morro. Segundo, armamento eles têm até de sobra, e deveria ter mais ainda se pudesse utilizar o armamento que é pego dos traficantes. Claro que boa parte desse armamento que é preso, que é apreendido dos traficantes, ele some também, volta para o tráfico, porque dentro existem muitas pessoas que são pilantras e começa a comercializar. Seria interessante que a maioria das pessoas hoje que trabalha na imprensa pegasse a maioria das reportagens já realizadas com apreensão de armas de grosso calibre, reunisse todas essas fotos, todas essas matérias e procurasse nas delegacias responsável pela apreensão ou no órgão competente de cada estado onde essas armas deveriam estar e fosse verificar se ela realmente existe, o que foi feito dela. Porque eu acredito que tudo aquilo que é de boa qualidade, carros que realmente estão em poder de bandidos, comprado com dinheiro do crime, né, do tráfico, essas armas de grosso calibre também deveria ir para a mão da polícia. A polícia ela tem que estar aparelhada assim como a bandidagem. Mas isso não existe, treinamento de verdade não existe. Era para essa área toda ser do conhecimento dos órgãos de segurança pública. O Brasil, nós temos hoje polícias, seja ela federal, estadual, polícia municipal, como é a guarda, não importa o que, existe a própria Forças Armadas que não conhece o próprio território nacional. E isso sim é uma vergonha. Isso que a gente está passando aí é bom para mostrar o quanto a gente está jogando dinheiro no lixo. Porque se você olhar o quanto você paga de imposto para a nossa própria segurança, você vai observar que muitos, ao invés de estar exatamente investindo nessa área, não está. Como a gente não sabe o quanto tem de dinheiro guardado para a segurança, é muito fácil também roubar esse dinheiro, desviar para outros fins que não é o fim da gestão, desviar para fins pessoais. E aí a polícia ela fica sucateada, porque a Polícia Militar Brasileira ela está sucateada. Eu fico até rindo quando tem algum superior da Polícia Militar, principalmente carioca, e diz: não, aqui ó, bandido não vai mandar não. Manda na casa dele, manda no quartel dele, porque muitos dos soldados já são recrutados pelos próprios bandidos também, trabalha para os bandidos. Manda na favela, porque a polícia lá não entra. Quando entra é com medo, bota o caveirão e depois sai. Se prender um ou dois, tá bom demais. É por isso que nessa ação que houve no Jacarezinho, o que a gente observa é a população achando que 27 mortes é algo do outro mundo, quando na verdade não é. No Jacarezinho, na maioria das favelas brasileiras, 100 mortes ainda seria pouco pela quantidade de bandido que tem lá e que ninguém coloca a mão. A quantidade de bala que voa para lá e para cá o tempo todo e que não é a polícia, são eles contra eles mesmos. A gente vê nas redes sociais a quantidade de bandido com armas de grosso calibre, armas essas que dá para derrubar até avião, mas a polícia não pode entrar lá. E aí ainda tem superior de alguns dos comandos da Polícia Militar, principalmente carioca, que chega a dizer: não, aqui bandido não manda. Não manda o quê? Vocês deviam mudar essa forma de falar e exigir sim mais qualidade, mais condições de trabalho, porque vocês não têm condições de trabalho, a realidade é essa. E daí, Goiás, Brasília, 2 estados, eu acredito daqui a pouco Mato Grosso pode entrar também, não sei, que está batendo cabeça, porque não conhece a própria região onde eles atuam, não conhece. Chama a Força Nacional, chama isso, chama aquilo outro, e aí? Meu amigo, 10 dias atrás de uma pessoa que já foi vista em vários locais, que a polícia inclusive já viu
ele já atirou, já tudo, ele se escondeu. Só em você ver e se esconder, essa pessoa está em uma determinada distância que não é tão grande assim. Só em você ver a pessoa. E com tantos helicópteros, com drones, com tudo que vocês têm, ainda não chegar junto a essa pessoa. Primeiro, esse trabalho, por mais que vocês estão falando que estão fazendo cerco, eu não acredito muito nisso. O que eu acredito é conhecer mata, viver dentro da mata, questões de sobrevivências, vocês não são treinados para isso. Olha que eu falo porque eu tenho conhecimento sobre o assunto, sou muçulmano e na realidade o que a gente vê aqui no Brasil é muita fala, é aquela questão, o soldado ele acha que o importante dele é sair pela rua e mostrar que ele tem poder de polícia. Só isso. Quando na realidade, numa situação dessa, ele deveria sim acreditar, puxa, toda vez que eu saio pra rua, a realidade é que ao mesmo tempo em que eu estou querendo fazer segurança da sociedade, eu estou em risco, e um risco muito alto, porque eu não estou preparado para enfrentar os bandidos. Se tivesse, a maioria dos bandidos não existiria nem em cidade aqui como Natal. Natal é pequeno, sabemos onde estão os focos da bandidagem e não dá jeito. É troca de tiros com a polícia aqui e acolá e às vezes a maioria dos bandidos foge. Se foge é porque eles conhecem a área mais do que a polícia. É porque eles têm condições de poder de fogo mais do que a própria polícia. É porque ele tem armamento mais eficiente do que a própria polícia. Isso é que não deveria existir. Hoje existe uma luta para armar a população. Claro, muitos desses sítios eu acredito que deveriam sim estar armados e bem preparados, mas o problema mesmo assim é que o bandido não avisa quando vai atacar. E um bandido que pega de surpresa uma família, mesmo que tenha arma, e ele encontra essa arma, são mais armas que ele vai ter também para continuar praticando crime. E principalmente nós pagamos imposto muito alto, que diante desses impostos o Estado deveria sim equipar, aparelhar cada vez mais as nossas polícias. E o policial militar, ele não tem como ele ter orgulho de dizer que é policial militar que está ali na contrabandidagem, porque a maioria das vezes ele não consegue pegar o bandido. Ele consegue os mais fáceis, mas nesses locais em que tem realmente bandido perigoso, é uma sorte. Veja a maioria dos chefes de tráficos que existem entre Rio e São Paulo. Veja a milícia que existe em São Paulo e continua a existir. Veja a quantidade de bandidos que mesmo dentro da penitenciária continua a dar ordem lá fora, que não deveria existir, porque a penitenciária era para todo mundo estar com aquela roupinha amarelinha, só com o númerozinho tipo metralha, né? Não ter colar, não ter boné, não ter porra nenhuma. Mas eles têm. É para ter um controle de segurança maior, com detectador de metais e tudo mais, que não pudesse ter sinal de celular de forma nenhuma. A penitenciária não precisa de celular, ela pode até ter linha telefônica e se comunicar, e sim ter um escritório mais distante, que aí toda a parte que ela precisasse de trabalhar com a internet fosse lá. Era para ser assim as penitenciárias, mas não são. E aí o que acontece? O cara que está preso tem poder de barganha porque tem grana, tem muita grana escondida. O soldado é mal pago. Muitas vezes esse soldado, em troca de 10 mil reais, seja qual for o valor, ele termina subornando também toda aquela parte de segurança, conseguindo o aparelho celular, conseguindo drogas, conseguindo armas, facilitando fugas. E em uma hora como essa, é uma vergonha. É uma vergonha a gente ver mais de 200 policiais, vários helicópteros, todo um acompanhamento e um cara só, sem carro, sem nada, a pé dentro da mata, dando uma de Pelé desse jeito, driblando todo mundo. Entra nas fazendas a hora que quer, vê a polícia lá, quando a polícia sai ele vai lá, invade e sequestra pessoas. Quase que essa outra família aí também, o pessoal morreu, quase, porque a tendência dele era matar mais ainda, né? Então veja bem,
Estamos diante de uma situação que não é o que a gente espera, mas é uma ótima oportunidade para que a gente possa discutir a questão de segurança nacional. É uma outra oportunidade para deixar essa linguagem, essa filosofia, essa intenção de armar a população e preparar cada vez mais os nossos homens que fazem segurança. Porque esse país não tem segurança. Esse país não tem nem pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, nada, porque a quantidade de drogas que continua entrando aqui é alta. Se tivesse um controle totalmente geral do Estado, do território nacional, as bocas de fumo cada vez mais teria menos drogas. Mas a quantidade é a mesma. De vez em quando que a gente pega um carregamento de maconha, de cocaína, cigarros, etc e tal, mas a quantidade que passa. E passa por vários veios, ou mesmo pelas rodovias, ou mesmo na parte aérea, passa de alguma forma. E o pior do que passar é chegar na boca de fumo, porque a maioria dessas bocas de fumo estão nas grandes cidades, estão nos centros urbanos, também estão no interior. Mas isso aí mostra que a quadrilha é organizada, mas a segurança nacional não é organizada. A quadrilha é treinada. Os vários laços da vida que estão por aí são treinados para viver dentro do mato. Eu vejo um monte de carro passando aqui, desde quando eu era pequeno, que morei em colônia japonês aqui no Pium. Eu recordo que o exército sempre ia fazer treinamento dentro da mata, aqueles caminhões cheios de gente, cheios de soldado entrando e tal. Sim, mas e aí? Para quê? Só para treinamento? Não seria necessário realmente o reconhecimento total da área em que nós estamos aqui? Nesse momento o que a gente vê é isso. Um cara conhece boa parte da área e não precisa nem conhecer. Ele sabe conviver, ele sabe viver na selva. Ele sabe conviver com o espaço em que ele está ali, que é limitado para a maioria das pessoas, mas não é para ele. Ele não passa fome porque ele sabe tirar da própria natureza, assim como os índios. E o pouco que ele conhece, ele vai utilizando ao seu favor. E eu não acredito que ele está debilitado. Não está. Não está. Está ferido? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Pode estar, mas é coisa leve também, com certeza. Senão também já teria, com certeza, já teria encontrado ele, né? Desmaiado, morto, alguma coisa assim. Mas, dependendo do ferimento, ele também sabe, ele sabe cuidar do ferimento dentro da mata. A mata tem todos os recursos necessários. O que nós não temos nesse momento é uma polícia equipada, uma polícia treinada, uma polícia que conheça a área em que está entrando nesse momento. Toda essa área de Goiás aí, toda essa área da região do Distrito Federal é uma área desconhecida para as forças nacionais, as forças de segurança, porque senão daria inclusive para descobrir quais seriam os planos de fuga dele, por onde é que ele deveria ir. Os caminhos seriam mais fáceis, eram conhecidos e sim eram fechados. Se a gente tivesse tecnologia de ponta, eu vi que tem alguns drones que ainda conseguem captar através de temperatura, sim, mas é algo muito ralé, é uma tecnologia muito barata ainda em relação ao que existe no mercado. Nós não temos tecnologia de ponta em termos de segurança. Então, se não temos, o Lázaro, nesse momento, ele está prestando um serviço para a sociedade. Apesar de tudo, a gente sabe que ele tem que ser preso, não deveria ter sido solto, que ele ser solto já mostra a ineficácia do sistema penitenciário nacional, né? Só em ele ser solto, só em ele arrombar, e ele é o único que conseguiu fugir, já mostra também ineficácia. Mas nesse momento ele está também mostrando pra gente, na prática, de que nós não estamos preparados para porra nenhuma nesse país. Não estamos preparados. Nós queremos falar isso, aquilo, outro. Enquanto o país viver desse jeito, quem vai dominar no morro é o tráfico. Vai dominar sempre. Porque a todo momento em que a polícia puder ser equipada, aparelhada para subir o morro, vai sempre existir aqueles bandidos dentro da farda, bandidos dentro da gestão pública,
que vai aproveitar através da licitação, que deveria fazer mais com menos, porque a ideia da licitação é isso, vai roubar, vai colocar dinheiro no bolso, vai fingir que está investindo, ou, como a gente bem sabe, vai trabalhar para o próprio tráfico, porque ele também vai ganhar dinheiro com isso. Essa é a realidade brasileira. Nós não temos segurança. Não é a questão dos policiais. Os policiais em si, eles sabem muito bem o risco que ele comete a cada dia que sai de casa. Agora, seus superiores, seus gestores, a maioria dos militares, que por saber que não fazem porra nenhuma nos quartéis, estão tudo sendo deputado, senador, ministro, etc e tal, porque para ele tanto faz, se é para não fazer nada dentro do quartel, então eu prefiro não fazer nada dentro da política, pelo menos eu vou ser bem visto, e a grana é maior, e a propina também, né? A gente está diante dessa fase. Policiais, de uma forma geral, militares, que por ele estar em ação não deveria estar mexendo com política, deveria estar cuidando da nossa segurança nacional, e não está. Aliás, nunca fizeram porra nenhuma. A maioria desses militares que estão aí no poder, vocês estão vendo o nome dele agora. Vocês nunca ouviram de forma nenhuma falar deles. Nunca fizeram porra nenhuma pela sociedade, mas agora está lá. Está lá para quê? Está lá simplesmente pelo status, pela grana, pela propina. É por isso que ele está. E aqui no Rio Grande do Norte também, porque nenhum desses que estão hoje aí, eu só vi um que estava muito bem, o Stevenson, né? Estava muito bem na lei seca e tudo mais, mas a partir daí cresceu as asas também, entrou na política e pronto. Estou vendo aqui acolá falar isso, falar aquilo outro, mas eu preferia que ele continuasse fazendo o trabalho dele, que era muito bem feito aqui. Muito mais valioso para a sociedade, tirando esse monte de corruptos também, de pessoas criminosas que vão beber e depois pegam um carro e saem por aí. O trabalho dele era muito mais importante aqui. Na política não está ajudando a gente em nada. Aliás, é muito difícil a gente ver um político ajudar a sociedade. Primeiro ele ajuda a sua família. Primeiro, quando ele chega lá, mesmo sendo vereador, ele não sabe nada. Ele vai dizer que vai fazer isso, aquilo outro, mas ele já aprende que tem que fazer igual como os demais, né? Ele tem que trabalhar para o partido e não para a sociedade. Seus projetos de leis têm que estar de acordo com o partido e não com o grupo que ele representa, seja da Zona Norte, Zona Sul. Da mesma forma vai crescendo, os deputados vão descobrindo a mesma coisa, os senadores também, e assim vira esse local que na realidade existe mais crimes, mais corrupção do que algum feitio para a própria sociedade. Veja os médicos que, mesmo sendo médico, que sabe que tem que ser a favor da ciência, porque medicina é ciência, que estudou mais do que até muitas outras áreas, defendendo kit Covid. Se eles defendem é porque tem propina, tem grana na mão dele. Se ele defende porque tem status, tem alguma coisa que lhe garante algo que não está nada relacionado com a vida das pessoas em sua volta. Não está. Porque se realmente ele estivesse ali como médico para salvar vidas, que era o que eles deveriam estar, eles estariam a favor da ciência, eles estariam a favor da Organização Mundial da Saúde, porque a Organização Mundial da Saúde e a maioria dos órgãos que realmente mostram pesquisas que mostram a ineficácia de determinado medicamento e também a comprovação da eficácia de vacinas, etc. Tal, essas sim estão o tempo todo dentro da pesquisa. Não dá para você vir no senso comum e tentar jogar algo. Não teria garoto propaganda como é o próprio Bolsonaro, que é garoto propaganda tanto do medicamento cloroquina, porque com certeza o laboratório vendendo vai muita grana para o bolso dele, para a família dele, e é garoto propaganda da indústria bélica, que também, se realmente todos esses projetos passarem, ele vai ganhar muita grana, e ninguém pode dizer que foi por corrupção, porque essa grana não vem do poder público, é as empresas dando uma espécie de royalty sobre aquilo que elas estão ganhando. Para eles, como eles estão no poder, eles têm poder de barganha de chegar e falar para a sociedade o que bem quiser.
E aí nós temos o Supremo, que eu respeito, em que eu vejo toda a sua importância, mas que parece que nesse momento tem medo. Não é só o Supremo não. A CPI agora no momento também a gente está vendo isso. Tem medo de encarar o principal, que é o Bolsonaro. Prefere atacar os ministros, prefere atacar quem está embaixo, quando na realidade o cara continua lá, do mesmo jeito. Defendendo cloroquina, andando sem máscara, sem nada, fazendo aglomeração, dizendo que as pessoas depois de vacinadas podem tirar a máscara, falando um monte de bobagem, continuando a mesma ideologia de sempre, e ninguém faz nada. Então, juntando tudo, nosso Brasil está numa situação precária. Nós não temos uma equipe, como é que eu posso dizer assim, umas forças armadas ou uma polícia que possa realmente garantir a nossa segurança, porque ela em si não está preparada. Os soldados acreditam que estão preparados, mas não estão. Não estão porque os seus superiores também não estão. Porque a única coisa que eles sabem ensinar lá é mostrar a questão de poder. Olha, quem manda aqui sou eu, vocês vão ter que obedecer o que eu estou falando. Nessa hora, a própria polícia está lá reclamando, porque estão batendo cabeça. Quem está dando ordem a esses 200 policiais, mais os demais da Força Nacional que está chegando? Existem vários grupos de frente, mas quem está liderando tudo isso? Como está sendo essa liderança? As estratégias. Tem que utilizar a estratégia de guerrilha. Mas como se a própria polícia não conhece o ambiente em que ela está? Como é que fica? Que segurança tem essas fazendas, pessoas que estão morando aí, sabendo que um cara apenas pode chegar durante a noite, qualquer hora, e matar toda a sua família? E são várias fazendas. E não pode contar com a polícia. Não pode, é uma mentira. Não pode contar porque a polícia está atrás de um cara, batendo cabeça atrás de um cara e não consegue pegar. Como é que vai fazer a proteção? Imagina se fosse um grupo de bandidos soltos, uma penitenciária de alguma coisa, todas iguais a Lázaro. Aí pronto, seria uma catástrofe. Você poderia juntar Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, seja lá o que for, não ia dar jeito. Porque não estamos preparados para a guerrilha. Não estamos preparados para conhecer realmente o solo do território nacional. Não estamos preparados para fazer uma vigilância, uma fiscalização adequada, com equipamentos de alta tecnologia e armas também. Não é só de grosso calibre, mas aí poderia ter armas como eu posso dizer assim, com mira, com alguma coisa que desse também para direcionar mais o alvo. Não tem. Houve troca de tiro, sim, daí eu fico até imaginando vários soldados atirando em apenas um, e já teve soldado ferido. Queira Deus que não tenha soldado morto, porque essa forma de ser que estão fazendo até hoje está às cegas. Eu acredito que uma hora o Lázaro, vivo ou morto, ele vai ser pego. Eu acredito. Mas a cada dia que passa, essa minha crença também eu vou perdendo um pouco, sabe? Parece que esse cara, ele realmente apareceu para mostrar: vocês não são de porra nenhuma e quem manda aqui na área sou eu. Porque não é brincadeira. A gente está tratando de uma pessoa que, por mais que ele tenha arma, que ele tenha munição, ele não havia necessidade nem para 200 pessoas atrás dele. Daria, se fosse realmente, se nós tivéssemos uma segurança que conhecesse o território nacional, já era para ele estar cercado há muito tempo, desde o primeiro momento em que foi visto na primeira fazenda. Ele já vai passando por várias fazendas, os policiais já vão vendo ele em vários locais e ninguém chega junto dele. Então, gente, o que a gente queria discutir hoje é isso. É necessário que a gente fique bem atento, que pare nessa brincadeirinha de a liberação da arma é muito boa todo, não vai resolver nada, porque o que nós queremos é uma polícia civil, militar, rodoviária, federal, seja qual for, mas bem equipada, bem treinada. Nós queremos que as Forças Armadas realmente conheçam o território nacional e possam fazer nossa segurança, para que não entre droga, para que não entre nenhum tipo de contrabando, tráfico, alguma coisa assim.
Isso não é difícil de fazer. O problema é que estamos diante de um órgão, de uma entidade federal de segurança em que todas as pessoas envolvidas não têm treinamento para isso. Não estão preparadas para exercer sua função. E a culpa não é deles, porque eles não têm que se preparar sozinhos. Deveria ter alguém acima preparado para fazer tudo isso. Não temos, não vivemos em guerra, não estamos nem aí, vivemos do bom e do melhor dentro dos quartéis, para lá e para cá, usufruindo. É tanto a falta do que fazer, é tanto que a maioria está querendo até entrar na política, porque na política, sentado na cadeira, eles fazem mais coisas do que dentro do quartel. A realidade é essa. Então essa é a nossa realidade. Então, por hoje o que nós teríamos para conversar era isso. Não queria nem mostrar realmente a matéria. O que eu quero é comentar sobre a realidade de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, passe à frente também e vamos discutir a realidade do Brasil que estamos hoje. Porque o que nós precisamos hoje é discutir, é procurar solução para um país em que já foi melhor. Hoje em dia, o que estamos passando, ele é necessário tudo isso para que a gente possa crescer cada vez mais. Mas só cresce se a gente discutir. Só cresce se a gente tiver consciência política, qual o papel nosso de cidadão. Só cresce quando a gente conseguir tirar a maioria dessas pessoas que não estão capacitadas para os cargos que hoje se encontram. E não estou falando apenas da presidência, é geral. Então por hoje é só e até a próxima.